Boa tarde, Fabiola. Vou até me ajeitar aqui, que a fofocaiada em São Paulo tá uma coisa que vocês não imaginam. Como é que você analisa aí essa briga entre os representantes da direita? Olha, Fabiola, vou te falar uma coisa. Você lembra quando começaram a vender toalha do Lula no camelô? E depois o cara que vendia toalha do Lula, a toalha encalhava, ele começou a vender do Bolsonaro? Esse mesmo povo estava lá na Paulista, você sabe vendendo o quê? O boné do Pablo Marçal. Na realidade, não dava para eles deixarem o Marçal subir, porque ia ser muita humilhação para o Nunes, né? Não tinha como. O pessoal do Marçal estava lá desde cedinho na Paulista já, agitando, falando faz o M. Aqui eu já falei isso, lancei essa trend que vai ficar aí para sempre, que o Marçal roubou o bolsonarismo do Bolsonaro. Não tem volta isso aí. Aí ele fala assim, não, mas você não fala do Alexandre de Moraes para o Pablo Marçal. E ele, quando foi presidente, como é que era a relação dele com os ministros? E o Pablo Marçal, que entende de vendas, está fazendo uma coisa muito interessante, que é o quê? Ele não vai bater no Bolsonaro. Pode anotar, ele não vai bater no Bolsonaro. Ele vai deixar o Bolsonaro brigando sozinho. E o Bolsonaro desesperado, porque estava, né, falando que nas eleições municipais ele era o bichão, que ia fazer e acontecer, que era ele contra o Lula. O pobre do Ramagem lá no Rio de Janeiro. O Silas Malafaia estava aqui em São Paulo, vai lá na terra dele e não ajuda. E tem uma coisa que o Josias falou do público evangélico, que eu acho que isso é muito interessante a gente verificar, porque assim, dos candidatos em São Paulo, o único que é evangélico mesmo é o Marçal. Eu não sei se vocês conhecem a igreja do Pablo Marçal, é a igreja videira. Ela tem um quê pentecostal, mas ela não é neopentecostal, não tem exatamente a teologia da prosperidade, mas ela diz assim, que todo que é crente vai para o céu, mas só alguns recebem o galardão. Quem é crente está me vendo, entendeu o que é que eu estou falando. É outra linha de crente, é uma coisa mais... E muito focado em família, por isso que o Pablo Marçal sai falando, eu casei com a minha primeira namorada, porque é muito focado em família. E aí tá lá o Malafaia, apoiando que modelo de família? Casar 3 vezes, trocar por uma mais nova? Fazer filho e mulher casada? Complicado. Então, assim, na pauta de costumes e na pauta dos evangélicos, primeiro que ele tem uma representatividade e as pessoas que são crentes sabem que ele é da igreja porque a videira é muito conhecida. Ele, nesse final de semana, inclusive, foi para a igreja. Depois desse episódio aí do 7 de setembro, ele foi para a igreja. E lá foi recebido pelo líder da igreja e ele fez um discurso. Vamos até ver um pedacinho do discurso do Marçal lá. Manifestar e você não vai compreender o motivo de ter ficado tão próspero, já estou te falando. O Senhor está levantando os generais do reino nesse tempo, não é no próximo tempo. E eu quero declarar isso. Existe um levantar de Deus nessa geração e os filhos vão se manifestar e você... Vamos lá, Madá, eu acho muito legal ter você aqui no programa, por justamente você traduzir tudo isso, né? Que muita gente não consegue entender os recados que ele dá e qual é a força desse discurso dele. Ele, nesses episódios, ele postou alguns vídeos no perfil dele, ele na igreja, e o que representa isso? Ele até nas entrevistas, ele sempre faz questão de separar, ele não quer falar sobre religião, ele diz que ele é um cara que não vai ficar falando sobre religião, no entanto, isso é muito presente na campanha dele pelas redes, e essa ida dele na igreja representa um passo além, não representa? Ele sempre trabalhou na igreja, Fabiola, foi líder de célula desde moleque, sempre. Ele não está fazendo nada diferente do que ele sempre fez. Por que ele não fala diretamente da igreja? Porque há igrejas que não querem ter um partido. Elas querem que o crente se comporte como crente, porque assim, eu vejo as pessoas falando, não, mas ele fala de religião. Se você tem fé, isso é parte inerente da sua existência, do seu agir e do seu pensar. E é indissociável da sua pessoa. Isso quem está dizendo não sou eu, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, basta ler. Então, assim, ele sempre vai falar de fé. O que ele não faz é colocar a igreja
em benefício dele ou pedir voto no púlpito. Tem um movimento grande de igrejas parecidas com a Videira, que são mais moderadas, que são novas, voltadas aos jovens, entrando nessa coisa de fazer política sem indicar um candidato. A Zion Church aqui de São Paulo, por exemplo, pastor Theo Hayashi, estava fazendo live com o Nicolas, sem pedir voto e falando por que você deve brigar pela sua liberdade. Mas eles têm, vamos dizer, eles têm um pouco de ranço de se relacionar com o Bolsonaro. Por quê? Porque o crente sabe que o Bolsonaro não é crente, entendeu? E agora está surgindo mais um monte de gente que cresceu na igreja. O crente sabe quem é crente ou não. Ele abraçou o Bolsonaro porque é o que tinha para hoje. Como diz a grande filósofa Val Marchiori, né? Vamos com o que tem para hoje. Mas aí, se surge outro representante que é melhor,